Jesus aboliu o sábado, mas o interessante é que o dízimo também, que é no Velho Testamento, eles não aboliram. E eles vêm falar do cortador, do migrador, do destruidor, não sabendo eles que Jesus, quando disse essa palavra, ele estava dizendo justamente sobre os sacerdotes daquela época, que eles estavam sendo destruidor. Eles estavam pegando as ofertas, os dízimos, e fazendo para o seu uso próprio. Concordo que aquele que não tem trabalho e que vive integralmente para a obra, em qualquer momento, em qualquer situação, ele deve viver também da obra. Isso é evidente, porque se você vive para a obra, você também tem que viver da obra. Agora, você observa que grande parte deles querem viver da obra, mas não querem viver para a obra. Você não vê um pastor, você não vê um dirigente de uma congregação chamar toda a igreja, ensinar toda a verdade, ensinar que devemos pagar preço pelas pessoas que estão fora, pelas pessoas que estão até dentro, necessitando de apoio. Muitas vezes, pessoas se afastam da igreja porque não tem o apoio do pastor, não tem o apoio de um diácono, de um presbítero, não tem o apoio de um grupo que está ali, um grupo de oração. As pessoas estão muito preocupadas com si próprio. Eu vou me preocupar em salvar a mim próprio e o outro que se vire. Mas não é bem assim. Não é bem assim porque é o seguinte, se você não se preocupa com o outro, se você não se preocupa com aquele que está ao seu lado, você está sendo negligente, você está sendo hipócrita, porque Jesus disse para interceder uns pelos outros. Aquela história de que oferecer o sacrifício, que, se não me engano, acho que está em Levítico, que o sacerdote deve oferecer o sacrifício por si mesmo e pelos outros. Antigamente era sacrificado uma ovelha, um boi, era sacrificado um animal. Hoje não. Hoje o sacrifício já não é mais de sangue de animais, já não é mais de sacrificar um animal e queimar. Mas continua a mesma coisa. É que você precisa oferecer o sacrifício pelo outro, pelo necessitado. Só que esse sacrifício, ele precisa ser oferecido em oração, em jejum, em subida no monte. Ele precisa ser derramado lágrimas de tristeza, de dor, porque nós precisamos sentir a dor do nosso próximo. Nós precisamos sentir a necessidade do nosso próximo. E precisamos ajudá-lo, sim. Aqueles que têm condições financeiras e que podem ajudá-lo, é mais do que justo. E eu tenho certeza que Jesus o faria. A gente precisa fazer aquilo que, se Jesus tivesse no meu lugar ou no seu lugar, o que ele faria em função daquela pessoa. Precisamos imaginar isso.
Jesus, quando aquela viúva estava levando o seu filho para ser sepultado, e ela estava triste, acredito que até chorando, Jesus não fez nada, ele apenas tocou no esquife e o morto se levantou. Onde hoje você encontra uma pessoa desse jeito? Eu encontrei uma situação em uma determinada pessoa em que ela foi numa determinada denominação, não sei onde, não vou citar também para não prejudicar a pessoa, ela foi numa determinada denominação e chegou lá, o pastor orou e manifestou um espírito imundo. E o pastor orou e expulsou. Só que a forma que eles fazem são tão vulneráveis que ele expulsou na segunda-feira, o espírito imundo, eu acredito e imagino dessa forma, o espírito imundo saiu dali, mas ficou na porta. Quando essa pessoa saiu do lado de fora, ele já se apossou novamente. Quando foi na segunda-feira, essa pessoa esteve na minha casa e pediu para que eu orasse por ela. Quando eu orei, o mesmo espírito maligno que manifestou no domingo na igreja e que o pastor envergonhou ela, dizendo que está em pecado, e é sim. Não é bem verdade. Ele manifestou na segunda-feira. Só que eu, para a honra e glória do nome de Jesus, eu faço diferente de tudo que você já viu. Porque eu mando, para a honra e glória do nome de Jesus, Jesus me deu esse entendimento e me deu essa, como é que eu vou dizer, essa condição. Quando eu clamo ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu clamo a Ele, peço para que Ele envie Gabriel com um exército de anjos e acorrente aquele demônio e toda aquela legião, e que Ele permita que essa legião seja lançada no abismo e seja colocado um selo na prisão desse espírito. Esse espírito ele não sai mais. Aí você vai me perguntar, mas isso não tem relato bíblico para isso? Tem sim, tem relato bíblico para isso sim. Porque Jesus disse, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu rogarei ao Pai para que seja feito. Então tem base sim, que é uma base melhor que essa, tudo. Isso inclui tudo, não ficou nada de fora. Se você clamar a Deus, pedir a Deus que envia, naquele momento, um exército de anjos guerreiros com espada desembainhada, e você crê, eles vão estar ali. E se você clamar, porque já aconteceu, se você clamar, pedir ao Senhor para que Gabriel meta a espada nesses demônios, eu já vi isso acontecer. Muitas vezes. Porque acontece. Aquilo que você crê, aquilo que você pede, acontece. Hoje fica esses pastores que, no meu entendimento, são tudo mercenários. Inclusive, tem relatos bíblicos sobre isso.
E quando Jesus esteve na terra, a maior parte do tempo ele pregou para os sacerdotes, ele pregou para os líderes religiosos, e ele ainda disse mais: vocês não entram e ainda impedem aqueles que querem entrar. Disse mais: vocês sobrecarregam o povo com um jugo pesado, que vocês mesmos não querem levantar nem com um dedo. Então, quer dizer, o sistema religioso continua, eu vou ser bem claro, um pouco pior do que aquele que crucificou Jesus. Porque juntou o sistema político com inveja e o sistema religioso. E os dois se uniram e crucificaram o nosso mestre. Eu fico triste em observar e ver essa situação, porque aquele que deveria estar do lado de Jesus, está apoiando, está ajudando, eles estavam com inveja pelo que ele fazia, pelos milagres, pelas curas. Infelizmente, continuam da mesma forma, um pouco pior talvez, e hoje todos querem o primeiro lugar. A Assembleia de Deus tem um costume que é antibíblico, que é colocar os pastores, presbíteros, tudo sentado lá atrás do altar. E a Bíblia condena ao assentar nos primeiros lugares. Eu, para a honra e glória do nome de Jesus, fui consagrado presbítero. Não chego na igreja e falo que sou presbítero, e se me chamarem para ir lá para frente, eu me recuso, porque não está correto. O meu lugar é onde estão as ovelhas, não aonde estão os mestres. Eu tenho que ensinar as ovelhas, não os mestres. Eu gravo esse vídeo dessa forma. E eu sei que muitos vão discordar, vão comentar o contrário, mas essa é a realidade. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que só Jesus pode operar sinais e maravilhas. Ninguém mais. Não adianta ser o pastor, não adianta ser o presbítero, não adianta ser o diácono, ou o bispo, ou quem quer que seja. Sem Jesus, nada podeis fazer. Eu deixo esse vídeo gravado e espero que possa contribuir para aqueles que realmente querem ouvir a verdade e querem seguir para a glória do nome de Jesus. Amém e amém.